Amigos e irmãos em Cristo Jesus, quero ler para a nossa meditação neste dia, 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, a perfeição da obra da criação de Deus está, sem dúvida, a obra-prima, o homem e a mulher. Deus, o doutor de corpo, alma e espírito. O corpo é a nossa matéria que se conecta com o mundo. O corpo físico possui 5 sentidos, Visão, audição, paladar, olfato e tato. E como dito, ele se conecta e interage com o mundo exterior. A alma é o lugar da vontade, das decisões, da personalidade, da consciência. E o espírito, queridos, é a nossa parte que se conecta diretamente com Deus. Observe aqui a leitura de João, capítulo 4, 24. Deus é espírito e importa que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Portanto, a alma e o espírito não são a mesma coisa. Existe uma separação entre eles, Aqui em Hebreus 4:12 explica, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O espírito é um receptor sintonizado com o trono, a presença do próprio Deus. Enquanto estamos neste mundo, nossa alma é ativa, mas muitas vezes nos impede de acessar o Espírito com clareza, e por isso tantos vivem perdidos mesmo dentro da fé, por estarem desconectados espiritualmente. Nosso corpo é frágil, é a nossa ferramenta para interagir no mundo físico, mas muitos fazem dele um ídolo. Lembramos do que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nosso corpo deve ser uma oferta, não algo para ser venerado, mas consagrado. E como muitos negligenciam este entendimento, não é mesmo, queridos? Observe o que está registrado em Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O corpo sempre volta ao pó, mas o espírito pertence a Deus. O corpo, por mais transitório que seja, não é insignificante. Ele é temporário, mas foi criado com um propósito. Observe aqui o que a palavra de Deus nos ensina, 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês,
que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Observaram? Vemos o corpo como sendo um templo do Espírito Santo. É uma metáfora bíblica, né, que enfatiza a importância de cuidar do corpo como um presente de Deus e morada do Espírito Santo. Desde o que faço com o meu corpo, desde o alimento, o que trato com as pessoas, tudo nisso é uma forma de glorificar ou profanar esse templo que Deus me confiou. Por isso, faço uma pergunta a você. O que você tem feito com esse templo que Deus te deu? Infelizmente, muitos transformam o seu corpo como não tivesse valor algum, contaminando-o com prostituição, com cigarros, bebidas etílicas e drogas pesadas, usando-o, portanto, apenas para satisfazer de forma errada vontades momentâneas. Observa agora a segunda parte do que somos, a alma. A alma é o centro da consciência, onde mora o que sentimos, pensamos e decidimos. É aqui que está a nossa identidade. Observe o que Jesus Cristo disse em Mateus 22:37. E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. A alma está ligada ao corpo e interage com o mundo porque ela ainda é diferente do espírito. A alma é que se abate quando a esperança se vai. Me faz lembrar de Davi, no Salmo 42, versículo 11. Por que você está assim tão triste, abatida, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e meu Deus. Sim, a alma sofre, desespera, mas Jesus é aquele que acalma a alma do abatido. É por isso que nossa alma precisa ser guiada. Precisamos da ajuda de Deus. Muitos vivem guiados apenas pela sua alma e jamais se conectaram verdadeiramente com o Espírito que foi feito para ouvir a voz de Deus. Precisamos viver com o Espírito desperto, não adormecido, meus queridos. Em Eclesiastes 12:7 lemos: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O corpo é temporário, como já disse, né? Ele cumpre o seu propósito aqui e retorna ao pó, mas a alma continua, queridos. Ela não desaparece após a morte, como muitos creem, especialmente os ateus. Ela segue consciente ao seu destino eterno e tudo depende da vida que levamos. Observe as palavras de Jesus em Mateus 16:26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Sim, o que valeu tudo aquilo que você correu atrás, que juntou nesta terra, se você não se preocupou com a sua alma, com a vida depois da morte? O peso espiritual de suas escolhas diárias vai fazer toda a diferença depois da sua morte. Bem, agora que você compreende a jornada da alma, agora vem a revelação mais profunda de todas, a natureza do espírito humano,
que está em mim, que está em você. Observe a leitura de João 4:24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Fica claro, adoramos a Deus com o nosso espírito. O Espírito é a parte mais profunda do nosso ser, nos conecta diretamente a Deus. É o canal pelo qual ouvimos a sua voz, recebemos discernimento e sabedoria. Veja o que está registrado em Jó 32:8. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. A alma e o espírito vivem desconectados enquanto estamos vivos. As pessoas vivem guiadas pela alma, emoções, vontade, pelos medos, enquanto o espírito permanece silenciado e adormecido. Digo isso na vida de um ímpio, né? Daquele que não tem Deus em sua vida. Só é despertada pela presença viva de Deus, ou seja, quando a pessoa está conectada com Deus. Na vida do ímpio, o espírito está sempre adormecido, evidentemente. O crente deve sempre estar desperto para que seu espírito entre na intimidade com Deus. Quando o corpo morre, a alma se desconecta do mundo físico e se une ao espírito e juntos entram na dimensão eterna. É por isso que devemos estar preparados, pois não há mais como ajudar o coração depois dessa separação. Vamos ler as palavras de Jesus em Lucas 23:46. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Assim como Jesus entregou o seu espírito, assim foi nos dado um espírito que nos pertence também. Cuida dele com temor. Portanto, meu irmão, minha irmã, coloca o seu corpo também na obediência, cuidando dele, né, em santificação, não contaminando com coisas que atrapalham até a sua própria saúde. Lembra-se que é com o Espírito que nos conectamos diretamente com Deus. O ímpio vive com seu espírito em sono profundo, porque escolheu isso para a sua vida. Quando temos nosso espírito desperto, ele se alinha com Deus. Esse recebe direção, discernimento e vida verdadeira. Creio que todos nós conhecemos crentes apenas religiosos, né? Mornos, insensíveis, não sentem a presença de Deus. Sua vida é uma tristeza, mas por quê? Seu espírito ainda não se conectou com Deus. Crentes e não crentes devem estar atentos para o ensino de Jesus sobre Lázaro e rico. Vamos ler? Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu
ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Li Lucas 16, do 19 ao 31. Observaram? O que definiu o destino da alma não é o quanto ela possui na terra, mas o quanto ela conhecia Deus. A alma precisa nascer de novo, ser purificada em Jesus Cristo para entrar no céu. Como este rico citado por Jesus, são milhões de almas presas entre as escolhas erradas e a dureza de coração. Saiba que não é Deus quem os condena, elas que escolheram viver longe da luz. Encerro, querido, com a leitura de Apocalipse 20, dos versos 12 e 13. E vi os mortos pequenos e grandes que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Aqui vemos, querido, a cena do juízo final. Cada escolha feita em vida reflete na eternidade. Assim, ainda há tempo, pois você está entre nós, vivo e me ouvindo. A morte é o começo de algo muito maior. O céu para quem teve um espírito conectado com Deus, e ou o inferno para aqueles que desprezaram o convite de Jesus e vivem uma vida dissoluta. No julgamento final não haverá desculpas ou advogados cristãos para te defender. A alma terá um destino confirmado diante da justiça de Deus. Para o salvo em Cristo fica a maravilhosa promessa de Jesus: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Amém? Vamos orar. Bendito e glorioso Deus, o Senhor, na sua sabedoria infinita, fez o ser humano perfeito, completo, e deu-lhe a oportunidade de conectar-se com seu Criador. A decisão é apenas humana. Todos podem chegar-se a Deus. Ajude estas pessoas, Senhor, que estão apenas, ó Deus amado, com as suas almas
observando as coisas desta vida, mas os seus espíritos amortecidos não conhecem a Deus, não buscam o Senhor Todo-Poderoso. Obrigado por este momento da tua bendita e gloriosa palavra que nos aponta o caminho sobremodo excelente, o caminho que leva aos céus. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço fraterno, querido, e até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. Te adoramos.